que causa o autismo, podemos dizer assim? Né? Aumentaram as causas? Esses indivíduos, eles realmente estão mais presentes ou a gente os percebe mais? Se você me permite, Su, Uhum. em primeiro lugar, eu acredito que, dentre aqueles que estão nos assistindo, né, pode haver um número razoável de pessoas que estão no espectro autista. Uhum. Né? E eles, muito provavelmente, vão reagir ao termo doença para o autismo. Uhum. Né? Autismo, em primeiro lugar, autismo não é doença. Uhum. Né? Autismo é uma condição que o indivíduo apresenta. Né? Em geral, você vai ouvir, né, que autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Uhum. Né? Eu, particularmente, concordo em parte com essa forma de se referir ao autismo, distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele não é só um distúrbio do neurodesenvolvimento. Eu considero que é um distúrbio do desenvolvimento comportamental. Né? Tudo que nós fazemos, numa condição ou em outra, né, se refere a um distúrbio, uma condição do neurodesenvolvimento. Né? E você dizer que é uma condição é um distúrbio do neurodesenvolvimento, na verdade, você transfere a origem do autismo para dentro do indivíduo, o aspecto neurológico, que pode haver, que eu acredito que haja, mas muito pouco se conhece sobre isso. Tanto é que aquilo que se usa para diagnosticar o autismo são as características comportamentais. Né? Não existe nenhum outro teste, nenhum outro exame que não seja comportamental que identifique o indivíduo como autista. E o tratamento é comportamental. Não existe nenhum tratamento farmacológico para o autismo. Não existe cura para o autismo. Em primeiro lugar, porque não é doença. Então, o que você trata, se o termo tratamento for aplicável, é o comportamento desses indivíduos, o desenvolvimento comportamental desses indivíduos, e não o desenvolvimento neurológico. Nós não sabemos, né, se nós mudarmos o comportamento, se a gente muda o desenvolvimento neurológico. Muitas vezes não. Da mesma forma que se você mudar o desenvolvimento neurológico, não necessariamente você muda o comportamento. Né? Então, são duas coisas, né, que podem ser tratadas de forma independente, né, por exemplo, em termos de pesquisa. Né? Em algum momento, essas coisas vão ser acopladas, né, e nós vamos ter um entendimento maior, né, do que leva ao quê. Né? Mas, no momento, né, nós sabemos, né, que podemos diagnosticar o autismo através daquilo que as pessoas objetivamente apresentam para nós, através dos seus comportamentos, e não através de nenhuma outra medida. Tá? Eu não sei se nessa resposta eu acabei perdendo algum aspecto das suas perguntas. A gente fica com uma pequena dúvida de se há fatores que podem causar Contribuir. para o aumento do autismo. A gente ouviu até algumas falas do tipo, é a vacina. Né? Então, tem algo no ambiente que possa promover o crescimento do autismo? Vamos pegar esse exemplo que você citou, né? São agentes externos, né? O que poderia provocar. Como o autismo não tem causa conhecida, né? As pessoas elas se desesperam, por assim dizer, né? A respeito de duas situações: a busca da causa e a busca do tratamento. Né? Por que eu estou usando essa palavra, se desesperam? Porque começam a buscar qualquer tipo, no primeiro ponto, de origem, qualquer origem, né, que seja mais clara,
Até porque o entendimento comportamental não é um entendimento mais conhecido das pessoas, né? Isso daí é uma coisa antiga, né? É uma coisa da origem das ciências, não é uma coisa mecanicista, não é uma coisa que acontece antes e leva para depois. A explicação da análise do comportamento é que aquilo que vem depois determina o comportamento. Isso é uma coisa antimecanicista, né? Embora, né, a análise do comportamento seja considerada pelos seus críticos, né, algo que transforma as pessoas em, né, pessoas mecânicas ou robotizadas, etc., que é uma grande mentira, um grande desentendimento, né? Mas voltando à sua pergunta, e eu acho que você tocou naquele que atualmente, né, ou bastante recentemente, foi o mais polêmico, né, que é a causa da vacina. Não existe absolutamente nenhuma evidência para se pensar assim. Existiu um trabalho científico, né, publicado numa revista muito conhecida na área de medicina, né, uma revista inglesa, que sugeria, né, essa relação. Mais tarde se provou que os dados foram falsificados, né? Uma retratação do pesquisador e a perda do direito de clinical, a perda do registro como médico do autor, né? Então, foi uma coisa muito pesada que aconteceu e que levou as pessoas a estabelecerem essa relação. Mas não existe absolutamente nenhuma relação e os prejuízos que toda criança tem em decorrência de não serem vacinadas são muito maiores, né, do que qualquer outro tipo de risco que, no caso do autismo, não existe. Não existe essa relação, né? Então, é esse desespero, né, que tende a aumentar na medida em que a prevalência aumenta, né, em busca de o que pode ter levado a minha criança a ter esses comportamentos, né? Não estou dizendo que não existam alguns fatores que podem contribuir para como o espectro é largo, né, a distância entre os extremos é muito grande, envolve uma variedade muito grande de comportamentos, né? É claro que um ou outro comportamento pode ser função de um agente ambiental, né? Mas isso não significa que o autismo, né, seja afetado por condições ambientais, né, anteriores, né? E o tratamento, né, o desespero com relação ao tratamento, as pessoas buscam todo tipo de tratamento, né? Sem critérios para a escolha dos melhores tratamentos e dos melhores profissionais, né? E nós começamos aí a entrar num território, né, em que a ética, né, se sobrevive, né, sobrevive em um terreno muito nebuloso. Dentro dos temas polêmicos, quando a gente fala dessa relação causal que as pessoas procuram encontrar, também se falou bastante sobre questões da alimentação, dietas, né? Também entra dentro desse mesmo classificação que a gente está colocando agora? Sim, certamente entra. Com frequência, crianças com autismo, por exemplo, têm distúrbios gastrointestinais, né? Como nós todos temos, né? Isso não caracteriza distúrbios gastrointestinais, não caracterizam uma criança com autismo, né? E nem todas as crianças com autismo têm distúrbios gastrointestinais, né? Então, se a criança com autismo, por exemplo, apresenta comportamentos, né, não adaptados, comportamentos, digamos, de agressividade, né, e com o tratamento, né, desses distúrbios gastrointestinais, esses comportamentos melhoram ou diminuem de frequência,
né? Então, você pode estabelecer uma relação entre o tratamento e a condição, né? Isso é muito adequado, muito favorável. O que é diferente recomendar, né, que todos os indivíduos com autismo tenham o mesmo tipo de tratamento, né? É muito diferente. A mesma coisa com vitaminas, né? Falta de vitaminas pode levar a inúmeras condições em todos nós, né? Se um indivíduo, qualquer que seja ele, ou eu, ou uma criança com autismo, apresenta algum tipo de distúrbio e você trata com vitaminas, suplementação vitamínica, e você elimina, né, essa condição, né, então é um tratamento adequado para aquela condição, né, mas não para a condição do autismo. Ele não vai interferir no desenvolvimento da fala, né, não vai interferir na aprendizagem de atividades acadêmicas, né, e numa série de outras coisas.